Existem casos que não se resolvem. Não por falta de evidências, mas porque as evidências apontam para lugar nenhum. 1º de dezembro de 1948. Verão australiano. A praia de Somerton está dourada sob o crepúsculo. Um homem está recostado na mureta, elegantemente apoiado contra o muro de contenção. Cabeça inclinada para trás, braços caídos. Parece alguém que adormeceu admirando o mar. Mas ele não está dormindo. O corpo é descoberto às 7 da noite. A polícia chega, examina. Um homem entre 45 e 50 anos, impecavelmente vestido. Terno marrom, camisa branca, gravata listrada laranja e vermelha, sapatos polidos. Nenhuma identificação, nenhuma carteira, nenhum documento, nenhum bilhete de trem ou ônibus no bolso. As etiquetas de todas as roupas foram removidas. Não arrancadas com pressa, não rasgadas, cortadas meticulosamente. A autópsia revela um corpo em excelente forma física. Músculos desenvolvidos das panturrilhas sugerem um atleta, talvez dançarino. Mãos bem cuidadas, sem calos de trabalho manual. O estômago contém pastel não digerido. Mas nenhum restaurante ou lanchonete da região vendeu pastel naquele dia. O baço está congestionado de forma incomum. Havia sangue no estômago, pequenas hemorragias nos órgãos internos. O patologista conclui envenenamento, mas não consegue identificar a substância. A polícia publica a fotografia post-mortem nos jornais. Ninguém reconhece o rosto. Verificam hotéis, pensões, registros de imigração. Nada. É como se o homem não tivesse existido antes de aparecer morto naquela praia. Mas então, 6 meses depois da morte, um funcionário da estação de trem de Adelaide encontra uma mala no depósito de bagagens. Dentro dela, roupas, todas sem etiquetas, cortadas com a mesma precisão cirúrgica. Um roupão de hotel alaranjado, com fio usado para reparos, que corresponde exatamente ao fio usado para costurar o bolso interno da calça do morto. A mala pertencia a ele. Dentro da mala, uma tesoura de unha adaptada. A lâmina afiada de forma estranha, própria para cortar tecido sem deixar fios soltos. Ele mesmo removeu as etiquetas. Antes de morrer, ele apagou quem era, metodicamente. Mas há algo mais. No bolso interno do colete, um pequeno bolso secreto, costurado por dentro da costura original, quase invisível. Dentro dele, um papel dobrado. 2 palavras impressas em letras maiúsculas. Tamam Shud, persa. Significa está terminado. As palavras foram arrancadas de um livro. A borda rasgada ainda está visível. Quatro dias depois da descoberta do corpo, um homem entra na delegacia de Adelaide. Ele leu nos jornais sobre o caso. O homem não identificado. A mala na estação ferroviária. E ele se lembra de algo. 6 meses antes, ele havia deixado seu carro destravado em Glenelg, perto da praia de Somerton. Quando voltou, havia algo no banco traseiro que não estava lá antes. Um livro, uma edição rara do Rubaiyat de Omar Khayyam. Uma coleção de poemas persas do século XII, traduzidos para o inglês. Editora Whitcomb and Thoms, tiragem limitada da Nova Zelândia. Ele guardou o livro, esqueceu dele,
Agora, ao ler sobre o pedaço de papel encontrado no bolso secreto do morto, as palavras Taman Shud, ele vai até a estante. Abre o livro na última página. Está rasgada. As palavras finais foram arrancadas com precisão cirúrgica. Taman Shud. O papel no bolso do morto encaixa perfeitamente na página rasgada. Alguém colocou esse livro no carro daquele homem, deliberadamente, 6 meses antes, como se soubesse que um dia seria necessário. A polícia examina cada página com lentes de aumento. Na contracapa, encontram algo que ninguém havia notado, escrito a lápis, tão levemente que só é visível sob luz oblíqua. Há 5 linhas de letras maiúsculas: M, R, G, O, A, B, B, A, B, D, M, T, B, I, M, P, A, N, E, T, P, M, I, A, O, I, W, T, G, A, B, A, B, B, A, B, D, M, L, I, A, B, O, A, I, A, Q, C. Abaixo das linhas, um número de telefone. O código, 75 anos depois. Criptoanalistas militares, matemáticos, especialistas em inteligência artificial, ninguém conseguiu decifrá-lo. Parece seguir alguma lógica. As letras não são aleatórias, mas qual lógica, ninguém sabe. É como se fosse escrito em uma linguagem que existe apenas na mente de quem o criou, ou na mente de 2 pessoas. Porque o número de telefone leva a polícia até uma casa em Glenelg, a poucos quarteirões da praia de Somerton. Uma jovem enfermeira abre a porta. Nome: Jessica Thompson. Ela é bonita, 27 anos, casada, um filho pequeno. Quando a polícia mostra o livro, ela empalidece. Conhece essa edição? Ela hesita, depois diz que sim. Ela havia dado uma cópia idêntica a um homem que conheceu durante a guerra, um tenente chamado Alfred Boxall. Eles tiveram um relacionamento breve, mas ela se casou com outro homem. A polícia localiza Boxall rapidamente. Ele está vivo, morando em Sydney, e ele ainda tem o livro que Jessica lhe deu, intacto. Então, há 2 cópias da mesma edição rara. Ou Jessica está mentindo. Os detetives pedem que ela vá até a morgue para ver o corpo. Ela vai. Eles a levam até a sala fria, onde o corpo está preservado. Quase 2 meses depois da morte, embalsamado para esperar identificação. O rosto do homem, ainda impecável, ainda sereno. Jessica Thompson olha para ele e algo acontece. Seu rosto perde toda a cor. Suas pernas fraquejam. Ela precisa se apoiar na parede. Os detetives observam cada microexpressão. Um deles depois descreveria como se ela tivesse visto um fantasma. Não um estranho morto, um fantasma. Ela conhece esse homem? Jessica Thompson respira fundo, recompõe-se e diz uma única palavra: não. Ela nunca o viu antes na vida. Os detetives não acreditam nela, mas não podem provar nada. Ela sai da morgue e nunca mais fala sobre o caso, nem com a polícia, nem com jornalistas, nem, supostamente, com a própria família. Seu filho mais tarde contaria que,
Certa noite, quando ele tinha 6 anos, acordou e encontrou a mãe sozinha na cozinha, olhando para o nada, chorando sem fazer som. Quando ele perguntou o que havia acontecido, ela apenas disse: "Algumas coisas é melhor não saber." 60 anos depois daquela manhã na morgue, 60 anos, sem dizer uma palavra. O código permanece no arquivo policial. 5 linhas de letras. Talvez sejam iniciais. Talvez sejam coordenadas. Talvez sejam uma cifra de substituição com chave perdida. Ou talvez sejam apenas rabiscos sem significado. Uma última piada cruel de um homem que decidiu apagar a si mesmo. Mas Jessica Thompson sabia algo. Ela viu aquele rosto na morgue e quase desabou. E então mentiu. O que ela viu naquele corpo? Por que quase desmaiou? E por que, pelo resto de sua vida, escolheu carregar esse segredo sozinha? Há segredos que protegem e há segredos que destroem. 75 anos. 75 anos de pessoas inteligentes olhando para as mesmas evidências e enxergando histórias completamente diferentes. Não porque são incompetentes, mas porque o caso foi projetado assim, para não ter fundo. A primeira teoria parece óbvia demais para ser verdade. Guerra Fria, espionagem. Um homem sem identidade numa praia australiana em 1948, justo quando a cortina de ferro estava caindo sobre a Europa. O código no Rubaiyat, mensagem cifrada para contato que nunca chegou. As etiquetas arrancadas da roupa, protocolo de segurança. A morte sem marcas, veneno desenvolvido em laboratório. Existem documentos desclassificados da CIA sobre operações na Austrália naquele período. Existem registros de agentes soviéticos que desapareceram sem rastro. Mas nenhum deles bate com o homem de Somerton. Nenhum. E tem outra coisa. Espiões não deixam pistas. Não carregam códigos cifrados no bolso. Não morrem em praias públicas às 6 da tarde, a menos que quisessem ser encontrados. Segunda teoria. Jessica Thompson. A enfermeira que reconheceu Rubaiyat, mas mentiu sobre conhecer o homem. Que ficou pálida quando viu o molde de gesso do rosto dele. Que tinha um filho nascido em 1947 com orelhas idênticas às do morto. Que nunca mais falou sobre o caso até morrer. Esta teoria diz: foi um suicídio romântico. Um homem apaixonado por Jessica, talvez pai do filho dela, talvez apenas obcecado. Ele planeja sua morte como uma mensagem final. Apaga sua identidade porque quer que ela seja a única pessoa no mundo capaz de reconhecê-lo. O código? Versos de amor nunca enviados, coordenadas de encontros que nunca aconteceram. Ou apenas rabiscos sem sentido que parecem significar algo. Porque às vezes o mistério é a mensagem. Mas tem um problema com essa teoria também. Por que Jessica manteria segredo a vida inteira? Por que não simplesmente dizer: eu o conheci, ele era instável, acabou? A menos que houvesse algo mais. Algo que ela precisasse proteger mais do que a verdade. Terceira teoria. A mais estranha. E talvez por isso a mais verdadeira. O homem de Somerton apagou a própria identidade. Não por espionagem, não por amor, mas porque queria desaparecer do mundo enquanto ainda estava vivo. Transtorno dissociativo.
fuga psicogênica. Condições onde o cérebro decide que ser quem você é dói demais. Então, ele apaga tudo. Você acorda num hotel sem saber seu nome. Olha no espelho e vê um estranho. Então você começa a construir um novo fim. Arranca as etiquetas porque elas conectam você ao passado. Escreve códigos que parecem importantes, mas não significam nada porque sua mente está fragmentada. Escolhe uma praia no verão porque é bonita. Porque é melhor que morrer sendo ninguém num quarto escuro. Mas essa teoria também falha. Porque o planejamento foi meticuloso demais. As roupas americanas misturadas com australianas. O livro raro deixado no carro certo. O corpo posicionado de forma teatral. Isso não é dissociação, é coreografia. 3 teorias. Cada uma explica algumas evidências perfeitamente. E falha completamente com outras. Como se o caso fosse projetado para isso. Para ser todas as histórias ao mesmo tempo. E nenhuma delas. Em 2021, depois de 73 anos, eles finalmente conseguiram permissão para exumar o corpo. Tecnologia de DNA moderno, sequenciamento completo do genoma. Bancos de dados com milhões de perfis genéticos ao redor do mundo. Finalmente teríamos um nome. O DNA foi extraído com sucesso. O perfil foi gerado. E então pesquisado em todos os bancos de dados disponíveis. Nenhuma correspondência. Nenhuma. É como se ele nunca tivesse existido. Ou como se alguém tivesse garantido que ele nunca seria encontrado. Mesmo depois de morto. Mesmo com a ciência mais avançada que temos. Quem decide quando uma identidade deve deixar de existir para sempre?